Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, sua casa, sua linda família, o seu final de semana. Que seja maravilhoso, que você tenha uma programação daquelas, com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá para a mesa. Vamos. Invista no seu relacionamento com Deus e em família, sem tablets, sem celulares, sem nada disso, só com a Bíblia, olhando nos olhos, dialogando, se amando, em nome de Jesus. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Se todavia, olha isso aqui, o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, tem algo que está acontecendo que não pode ser ignorado, e os alertas estão vindo. Se todavia o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e o dono também terá que ser morto. Por quê? Porque ele foi negligente, ele foi imprudente, ele ignorou os alertas. Isso aqui está acontecendo, é perigoso, pode causar morte. Uma hora esse boi vai matar alguém, prende esse bicho. Mas tem gente que não é falta de alerta. Alertas, ela tem, o Espírito Santo ele está alertando, ele fala ao coração. A palavra está vindo. As próprias situações, porque você vê aqui, o boi costumava, então se ele costumava, quer dizer, isso está acontecendo. Até agora não causou um dano maior, quer dizer, não matou ninguém, mas uma hora pode matar. E aí? Você vai ter consequências porque você passou por cima, sendo imprudente, negligente, não agindo a tempo. Ontem eu ainda li essa escritura. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa. Olha o que uma imprudência, uma negligência pode atrair para a nossa vida. Um dano irreversível, uma perda que pode nos custar, assim, a vida. Aqui, literalmente. Para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Então, eu sou responsável por construir um parapeito nesse terraço, prevendo
uma queda, um problema, então eu vou me prevenir, eu vou me antecipar, eu não vou esperar que o pior aconteça para que eu vá lá agir. Mas, infelizmente, eu vejo gente esperando o pior acontecer para depois ir lá agir. Tem coisas que estão na cara. Isso vai dar errado. Você começa a gastar demais e você não está vendo, peraí, tem um problema, tem uma ansiedade aí, tem um desequilíbrio. Daqui a pouco você está com uma dívida impagável. Você começa a comer demais. Tem alguma coisa que você precisa lidar, você precisa parar, pedir ajuda, clamar a Deus. Sabe, fazer perguntas. Espera aí, por que está desse jeito? Será que não está faltando um senso de propósito? Porque ansiedade é falta de propósito. Quando você não tem uma angústia genuína, as ansiedades da vida vão nos enlouquecer. Não é o que eu vejo, o que nós vemos acontecer o tempo todo? Gente que não quis se envolver com algo que ia levá-la além. Porque, isso dá trabalho, isso é muito difícil. Muito bem. Gente, não faz muito tempo. Eu vi alguém que claramente achava um peso a obra de Deus. Tratou como um peso. E, muito bem. Aquele era o chamado, era o propósito da pessoa. E a pessoa não quis investir, cuidar, se doar como é necessário. É necessário. É o propósito da minha vida, eu vou derramar minha vida nisso. Muito bem. Foi se distraindo e deixou o principal. Até que a casa caiu. Tudo levava. A pessoa, ela viu, dito por ela. Ela estava vendo que uma hora aquilo ia estourar. Gente, eu ouço pessoas uma vida toda. As pessoas me mandam mensagens, testemunhos, áudios. Elas contam. E muitas já confidenciaram que estavam diante de uma situação que elas sabiam que elas precisavam lidar, que aquilo não estava normal. Um filho estranho, mas eu prefiro não lidar com isso. Me lembro de uma mãe que ela disse, eu estava vendo estranheza no meu filho, mas eu preferi fingir. Ela disse isso para mim. Eu fingia que eu não via, porque eu tinha medo da verdade. Eu simplesmente fugi de enfrentar aquilo, até que aquilo estourou. Sabe como? Um dia ela chegou, a casa dela estava destruída. Ele tinha levado tudo, quebrado coisas, buscando encontrar coisas de valor. Para quê? Para sustentar o vício dele. Ele já estava no crack. E ela disse, por 2 anos, eu vi a estranheza. Dentro de mim eu sabia que era droga. Mas ela disse, eu não queria ver. Eu sabia, mas não queria. Eu fingia que não, até que aquilo estourou. E, para piorar, né, ele foi preso. E aí, então, ela não teve mais como não ver. E ela disse, eu tive oportunidade, eu lembro da palavra, ela disse, no encerramento de jejum, veio uma palavra para eu botar minha casa em ordem.
que não era mais para eu negligenciar aquilo que Deus estava me mostrando. Eu sabia, meu coração quase saiu pela boca, eu sabia que era Deus falando comigo. Mas ela disse, eu fui covarde, eu fui negligente e não ficou nada mais fácil. Porque o que você não lida agora não vai ficar mais fácil depois, vai ficar muito difícil. Dito por ela, se eu tivesse lidado com aquilo no início, não teria chegado no ponto que chegou. Então, meus queridos, às vezes, os alertas estão vindo de toda parte, de várias maneiras. Deus está nos alertando. Algo que não está certo. Você está vendo o que não está certo na sua empresa. Você está vendo. Gente, olha, nós temos que parar e não aceitar mais. Definitivamente que o diabo nos segue e nos leve a acovardar diante de algo que está diante de nós. Nós não podemos. Às vezes tem alertas e alertas, sinais e sinais em toda parte. O Senhor está me mostrando. A palavra está vindo. Ó, isso não está certo. Ó, o boi está chifrando. Não matou ninguém ainda, que é o que eu li para você, mas uma hora pode matar. O que está aqui, ó? Se o boi chifrar, matar alguém, o dono não sabia de nada, ele está livre. Mas se ele foi alertado e ele simplesmente ignorou, ele vai ter que pagar o preço junto com o boi. Então, meus queridos, quando eu leio escrituras assim, isso me coloca um temor e me faz ir a Deus e dizer, Senhor, mostra-me. Porque talvez tenha algo que está diante de mim e eu não estou vendo. Ou será que eu não estou querendo ver? Eu estou fugindo de um desafio, de um confronto? Eu estou fugindo de algo? Eu estou ignorando o que eu não posso ignorar? O que você está ignorando? Que o Espírito Santo está dizendo, você não pode ignorar isso mais. Isso vem acontecendo. Os alertas estão aí. Ei, o que Deus espera que você faça e você não está fazendo? Onde você deve estar? O que você tem que parar? Com que você tem que lidar? Com quem você tem que lidar? E você não está lidando. Eu me lembro de alguém que disse que na família dele era todo mundo desunido, mas todo mundo tentava fingir que gostava e que estava indo bem. E aquilo vinha incomodando o coração dele. Até que um dia, aquilo foi ficando tão insustentável que ele teve que lidar. Ele teve que confrontar os pais, teve que confrontar os irmãos, teve que confrontar todo mundo. Porque a coisa agravou de tal maneira que não dava para fingir mais que estava tudo bem. Aquilo já tinha passado todos os limites. E ele disse, só que eu era o cristão. E eu fui tão covarde quanto eles. Eu estava vendo. Minha mãe muitas vezes jogando um filho contra o outro, um irmão falando do outro, um povo na falsidade, aquela coisa. Eu estava vendo várias situações que iam se tornar insustentáveis. Mas eu esperei algo mais grave acontecer. E ficou insustentável. E aí eu tive que lidar.
num momento que estava muito mais difícil. Então, queridos, nós precisamos parar e buscar a direção do Espírito Santo, a ajuda dele, para ver aquilo que talvez não queremos ver, lidar com o que não queremos lidar, agir a tempo, com prudência, com responsabilidade, porque tudo aqui é responsabilidade, você está vendo? Ó, você é responsável por se antecipar e levantar um parapeito aí no seu terraço. Você é responsável, não espera alguém cair e você atrair culpa para a sua vida, um problema que você podia evitar. Vai lidar com isso, vai construir esse parapeito, vai colocar essa proteção aí. Ó, se você tem um boi que está chifrando os outros e estão te alertando, ó, esse boi está chifrando, uma hora ele vai matar alguém. E você não prende o boi, uma hora ele vai matar alguém. E isso vai voltar contra você. Gente, é claro, isso aqui está falando de responsabilidade. É o Senhor falando, você é responsável. Ponto. Chegou até você, lida. Não se acovarda. Não seja negligente. Não deixa para amanhã. Vai hoje. Tá vendo o perigo? Lida. Tá vendo o problema? Lida. Tem coisas, meu querido, que estão aí, ó. A pessoa tá prestes a ter um problema que talvez ela nem vai conseguir mais reverter. Só que ela não lida. E tá correndo pra lá, e tá correndo pra cá. E depois eu levanto esse parapeito. Ah, depois eu prendo esse boi. Ah, depois eu faço isso aí. O senhor tá falando, para. Você não tem nada melhor pra fazer agora do que se antecipar, acudir isso aí, levantar esse parapeito. Para. Vai prender o boi antes que ele te traga mais problemas. Para, você já foi alertado. E a pessoa, não, depois eu faço. Ai, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo. Não dá. E, ai, gente. Eu já vi gente assim. Dela tá sendo alertada e, ai, é muita pressão. Gente... Tá, é muita pressão, né? É muita pressão. Tá bom. Então tá bom. Você não quer a pressão dos alertas? Você vai ter a pressão da morte. Tá aqui, ó, talvez o dono do boi. Muitas vezes, ai, gente, que pressão. Ai, todo dia esse negócio, tem que prender o boi, Ai, esse negócio, ai, tem que levantar o parapeito. Tá perigoso. Ai, que pressão, para de pressionar isso. É amor. Alertando você. Vai, meu filho, faz o que você tem que fazer, você tá vendo? Que você tá com um filho aí, ó. Que tá se perdendo dia a dia. E tá sem discernimento, tá negligenciando, não tá corrigindo. Tá sendo passional. Tá botando pano quente onde você devia estar lidando. Porque tem gente que se coloca como refém dos outros. Eu já tive que falar... Gente, quantas vezes eu tive que falar com pais que eram reféns dos filhos? Aquela história de que falhou, não estava lá, não sei o quê. Ai, tem muita coisa, né? E depois a pessoa fica com uma culpa
E o filho se aproveita daquilo e fica ali culpando. Ai, eu sou assim porque naquela época você isso, você aquilo. Escuta, eu tive que lidar com meu filho caçula, porque por 7 anos eu fiquei de hospital em hospital com o Murilo. E, enfim, quem já leu o livro dele, sabe da história dele. E um dia, eu fui muito firme, apoiei o Fer, tive com o Fer, mas eu não vou alimentar, falei para ele, não vou alimentar seu vitimismo. Não vou ser refém de culpa, eu dei o melhor que eu podia para você. Eu não tinha o que fazer naquele momento. Então, não adianta. Eu não vou ser refém do que aconteceu, de culpa, não vou aceitar isso na minha vida. E vou dizer mais para você. Eu me lembro dele ainda novo e eu falar isso com ele. Isso vai reverter, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso vai reverter em seu favor, em favor de todos nós. Porque Deus não desperdiça nada. Deus vai usar o que veio contra você a seu favor e a favor de pessoas. Você passou por algo que vai ajudar muitas pessoas. Chega! Deus troca as nossas cinzas por coroa. Deus tira um espírito deprimido e derrama óleo de alegria. Chega! Não aceito cobrança, não vou viver nesse lugar. Você está vivo e vai construir uma grande vida. Isso vai cooperar para o seu bem. E não cooperou? Tá aí. Todas as dores que ele viveu, todas, só cooperaram para o bem dele. Hoje ele tem sido uma estrutura para outros que sofrem com problema de orfandade, paternidade. Fez um livro maravilhoso que tem ajudado pessoas. Ele precisava passar pelo que passou. Mas, de repente, ele me sufocava. E eu me vi refém daquilo. Falei, não, mas de jeito nenhum. Então eu digo pra você, não fique aí refém de filho. Põe um limite. Porque se você errou, já pediu perdão para Deus e para eles? Ponto. Põe um ponto final, faz uma risca no chão e segue em frente. Não se conversa mais sobre esse assunto. Você deu o melhor que você podia. Ninguém dá o que não tem. Você deu o que podia. Eu dei o que eu podia dar. Ponto. Então, nós vamos ficar aqui a vida inteira chorando leite derramado e um passado. Deixe o que se foi. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Não, de jeito nenhum. E Deus tem feito lindamente na vida dele. E tudo, como sempre, né, contribui para o nosso bem. Mas alguém tem que se levantar. Você tem que se levantar e se posicionar. Então, talvez você está aí, alimentando culpa. É porque pelo que aconteceu, então ele agora é assim. Para! Não faz isso! Não alimenta vitimismo em filho, não, meu filho. Faz isso com ele, não. Não faça isso. Porque é você remontar um erro no outro. Não, você tem que fazer uma risca no chão e dizer basta. E vou lidar com você todas as vezes que eu tiver que lidar. Vou corrigi-lo, vou lidar. Porque você não é uma vítima, você não é coitado. E nós estamos nas mãos de Deus, e Deus não desperdiça nada, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então vamos lá, seja lá o que for, lida! Em nome de Jesus! Eu não sei o que você está vivendo.
o que significa esse parapeito, prender esse boi. O que você tem que parar agora é não deixar para depois, é ir lá e agir. Levanta o parapeito, prende o boi, faz o que tem que ser feito, porque a palavra está vindo. Agora vá lá porque você tem graça. Lide com o que você tem que lidar. Quem se antecipa, governa. Não deixa para amanhã, não seja imprudente, não seja negligente. Não fica aí protelando algo que você não pode protelar. Apenas vá e lide com o que tem que lidar, faça o que tem que fazer e a graça do Senhor estará sobre você, o favor do Senhor. Ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada e peço que a palavra tenha, Senhor, respondido a tudo, direcionado, clareado o entendimento dela e que ela agora se levante imediatamente, vá lidar com aquilo que ela sabe que não pode mais deixar passar, porque ela tem graça. Ela tem o favor do Senhor e a palavra do Senhor está vindo como alerta. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Consagro tudo. E peço sabedoria, discernimento e todo o encorajamento que ela precisa para tomar as decisões e lidar com tudo que talvez é difícil, de agir com prudência, rapidamente. Lidar com aquilo que ela tem que lidar, se antecipar, agir antecipadamente diante de situações que o Senhor está mostrando que podem atrair um problema maior, que vão causar um problema maior e que ela deve agir o mais rápido possível. Antes que isso traga uma consequência até irreversível. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para construir riquezas, gerar riquezas, levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que a luz da tua palavra tenha brilhado no entendimento de cada um, fortalecido, que eu veja um povo determinado, prudente, corajoso, se levantando e tomando as decisões que o Senhor está orientando a tomar. Porque nós temos graça. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Amanhã a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pega a sua linda família, traga um convidado e vamos adorá-lo. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança
de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.